Glória a Deus. Amém. Você que tá em casa, nos assistindo, seja edificado com essa mensagem no nome de Jesus. Amém. Mandar um alô para Thaís lá de Portugal que está nos assistindo, minha amiga do coração. Seja edificada no nome de Jesus. Eu não quero conversar muito hoje, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você esqueça a pessoa que está do seu lado. Esqueça ela no nome de Jesus. Eu quero que você comece a fazer uma oração. Eu quero que você seja singular nessa noite. Comece a conversar com Jesus. Comece a falar com o Espírito Santo. Eu acredito que Deus, Ele começou a mexer algo em nós. Eu acredito que Deus começou a bagunçar com algumas coisas nas nossas vidas. E eu acredito que nós precisamos ser apaixonados pela presença de Deus. E essa paixão precisa ser intencional. Seja intencional no nome de Jesus. Diga: Jesus, eu quero aumentar o meu nível de paixão por você. Diga para Ele: Jesus, eu quero aumentar o meu nível de paixão pela Tua presença. Yadakama Sodoko. Deus, passeia no nosso meio nessa noite, no nome de Jesus. Jesus passeia no nosso meio. Jesus começa a resgatar. Jesus começa a resgatar a paixão dos primeiros dias. Deus começa a resgatar a paixão do primeiro amor. Jesus começa a resgatar agora no nome de Jesus. Jesus, eu declaro adolescentes apaixonados por você. Jesus, eu declaro adolescentes apaixonados pela Tua presença. Nós te convidamos, Jesus. Nós te convidamos. Nós te convidamos. Jesus, nós queremos nos derramar na Tua presença. Nós queremos nos derramar na Tua presença, Jesus. Sopra o Teu Espírito sobre nós. Jesus, já há uma promessa, Jesus, é uma promessa, e o Senhor cumpriu. Jesus, nós desejamos você nesse lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quem estava aqui sábado, na verdade quem não estava sábado passado? Amém? Nós estamos dando continuidade a uma mensagem que eu já iniciei no sábado passado. Eu quero convidar você lá no YouTube e assistir essa mensagem para você entender o que eu vou falar hoje. Amém? E eu acredito que nós precisamos começar a entender de que existe uma presença, de que existe algo poderoso da parte de Deus sobre nós, sim ou não? A Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16 que Deus nos fez a habitação dele. Diga assim: eu sou, vamos lá, eu sou privilegiado. Sabe por quê? Porque você é a habitação do Espírito Santo. Nós não conseguimos andar sem a presença. Nós não nos conseguimos se mover sem a presença. O ministério de louvor não consegue fazer um louvor que vai tocar o coração de Deus sem a presença. Eu não consigo pregar sem a presença. Ninguém consegue operar nada sem a presença. Nós podemos até fazer, mas nós iremos fazer para nós mesmos. Sabe por quê? Porque um homem que vive uma vida segundo a vontade de Deus nunca vai esquecer de que o Espírito Santo é o seu conselheiro. E nós precisamos andar ao lado de Jesus. Nós precisamos ser um com Jesus, porque essa é a vontade de Jesus. Jesus faz uma oração, e a oração que Jesus faz é: Pai, que eles sejam contigo assim como eu sou.
Quantos querem ser um com Jesus? Na verdade, quantos eram um com Jesus aqui? E eu fui muito tocado com o que Deus fez no último culto. Na verdade, Deus ministrou primeiro a mim, para que eu ministrasse para vocês. Mas, uma coisa eu sei: nós não podemos abrir mão da nossa vida com Jesus para viver uma vida sem Ele. Nós não podemos abrir mão de uma vida na presença para viver uma vida sem a presença. Nós não podemos negligenciar por qualquer coisa, na verdade por nada, aquilo que Deus pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos. Nós somos beneficiados pela morte e ressurreição de Jesus. Nós somos beneficiados porque o Cordeiro, Ele morreu, mas Ele ressuscitou para que eu e você adentrássemos ao mais santo lugar e pudéssemos ter intimidade e relacionamento com Ele. Para você foi de graça, mas Jesus pagou um alto preço. Chegou em você de graça, mas Jesus, Ele morreu por nós. Então, no nome de Jesus, chegou o tempo de começarmos a crescer. Chegou o tempo de começarmos a subir de nível, sabe? Nós precisamos ir mais fundo em Deus, nós precisamos ir mais profundo em Deus, nós precisamos nos entregar para Deus, sabe por quê? Porque existe pessoas com medo e existe águas apenas nos tornozelos, existe pessoas com medo e existe águas apenas nos joelhos, existe pessoas com medo que ainda não mergulhou no rio de Deus, e eu quero te desafiar a mergulhar, e aqueles que já mergulharam, eu quero te desafiar a andar sobre agora. Nós não podemos negligenciar a presença de Deus. Salmo 51, 11. Davi faz uma oração: Senhor, me tire tudo, mas não me tire a tua presença. Eu posso perder a namorada, eu posso perder a faculdade, eu posso perder o meu melhor amigo, eu posso, ser um religioso da minha família, mas Senhor, eu nunca abrirei mão da tua presença por nada. Sabe por quê? Porque é muito fácil trocar a presença pelo pecado. É muito fácil trocar a presença por qualquer coisa. Porque não foi nós que pagamos o preço. Não foi sobre a nossa carne. Não foi sobre o nosso corpo. Não foi sobre nós, foi sobre Jesus. E nós estamos vivendo dias onde tem sido muito fácil dizer: meu líder, eu quero deixar a célula. Nós estamos em dias que é muito fácil eu dizer, Emílio, acabou, cara, eu não dou conta mais. Eu quero abrir mão. Chegou dias onde está muito fácil dizer: eu quero abrir mão de tudo, eu quero abrir mão da igreja, eu quero abrir mão desse ministério, mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é sobre esse ambiente, não é sobre o tabernáculo, não é sobre a tenda, é sobre a presença de Deus. E quando você abre mão desse lugar, você está dizendo: Jesus, hoje eu me divorcio de você. Hoje eu peço divórcio. Hoje eu quero a carta de alforria, porque um dia eu fui preso a você, mas hoje eu não quero mais nada. É muito fácil. É muito fácil. Vocês estão me entendendo? Eu quero que você me entenda nessa noite no nome de Jesus. Palavras rasas geram pessoas rasas. Amém? Discipulados rasos geram pessoas rasas. Eu quero te convidar, Aliança Team, a subir de nível, a subir um degrau, e a subir outro degrau, e a começar a crescer, e a entender de que existe coisa melhor para mim e para você, de que existe algo muito maior da parte de Deus para nós nesse tempo. Meu amigo, eu não troco um pedaço de carne por nada, mas tem muita gente acostumada com o mucilon, tem muita gente acostumada com a mamadeira, tem muita gente que não valoriza a presença, somente a do homem, mas não a de Deus. Tem muita gente acostumado a viver em um nível onde esse nível não te leva a lugares mais profundos. Sabe por quê? Com medo de abrir mão, com medo de renunciar, com medo de falar: Jesus, eu quero você e não as propostas do mundo. Eu quero você e eu não quero mais viver aquela mesma vida que eu tinha antes. Eu quero você e eu não abro mão por nada da tua presença, da tua pessoa. No nome de Jesus, no nome de Jesus,
No nome de Jesus, nós precisamos valorizar a presença e sermos apaixonados. E como o Herbert está aqui, nós precisamos ser cheios de paixão. Sim ou não? Você pode dizer amém? Nós precisamos ser cheios de paixão por Jesus. Dá um amém no nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui ou só eu? Levanta a mão. Nós precisamos ser cheios de paixão por Jesus. Nós precisamos ser apaixonados pela presença. Nós precisamos amar a presença de Deus. Sabe aquele rolê que você prioriza aquela pessoa? Não é porque você tem um grupinho talvez, mas é porque você ama alguém. Abra mão dos rolês aleatórios. Abra mão de alguém para amar Jesus, meu amigo. Abra mão, valorize a sua amizade com Jesus. Valorize o seu relacionamento com Jesus. Valorize a presença de Jesus. Sabe, hoje é sábado. Bola 5 horas, negativo. Eu estou no culto team. Sabe, hoje é sábado, marcou alguma programação 5 horas, eu vou para o culto, amém? Por que nós negligenciamos tanto algumas coisas que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer coisas que talvez Deus não queira? Sabe, meu amigo, é muito bom participar de um casamento e é bem antes que você recebe o convite, amém? É louvável. Mas irmãos, em plena sexta-feira à noite, alguém te manda uma mensagem e diz: fulano, vamos sair amanhã às 5 horas. Você vai dizer: não, abençoado, vamos sair mais eu. Vamos para a Aliança Team, vamos adorar Jesus, vamos amar a Deus. Quem pode dizer amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 33, verso 11. O tema dessa mensagem é paixão pela presença. Eu quero repetir isso. Um dia Jesus me levou a fazer uma oração no banheiro. Eu ia tomar banho e Jesus falou assim: não seja um homem comum. Não seja uma pessoa comum. E desde então eu tenho feito coisas para que eu não me torne uma pessoa comum. Para que eu me torne diferente. Para que eu me torne diferente. Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face. Diga comigo, face a face. Como quem fala com seu amigo. Diga amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Quero fazer uma oração com você. E eu quero te ensinar também. Eu sempre oro Efésios 1,17 antes de eu ler a Bíblia, antes de eu fazer meu devocional, antes de fazer qualquer coisa. E eu falo: Senhor, me dê espírito de revelação e sabedoria. Efésios 1,17. Que Deus lhe dê espírito de revelação e sabedoria para que você entenda a palavra dele. Quem pode dizer amém? Amém? Então, eu quero aqui pontuar Moisés e pontuar Josué. Na antiga aliança, não era todo mundo que adentrava ao lugar santíssimo, sim ou não? E ele era dividido pelo pátio ou átrio. Ele era dividido pelo lugar santíssimo e pelo santo dos santos. E eu quero que solte a imagem agora aqui do tabernáculo. Era mais ou menos assim. Vamos soltar a imagem, apaga as luzes aqui para a galera ver. Pode apagar as luzes. E nesse lugar, onde era queimado o incenso, todos poderiam entrar, menos os leprosos. Amém? Menos os leprosos. E dentro do tabernáculo tinha 2 compartimentos. Um chamado lugar santo, que somente o sacerdote entrava. E o lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar sacrifícios em prol do seu pecado e em prol do pecado do povo. E essa era a tenda, esse era o tabernáculo, esse era o arraial onde ficava a presença de Deus. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Josué não se apartava da tenda.
Josué, ele não se apartava da tenda. Moisés entrava, Moisés tinha relacionamento face a face com Deus, mas Josué estava lá. E eu quero te falar sobre duas pessoas. Primeiro, Moisés. Moisés estava na presença, vivendo na presença, amando a presença, e não foi chamado de amigo de Deus. Agora eu quero enfatizar a segunda pessoa aqui no texto. Eu quero enfatizar Josué. Sabe por quê? Porque Josué não se apartava da tenda, e mesmo sem conhecer a presença, ele era apaixonado pela presença. Vamos lá. Porque Josué não podia entrar, mas ele não se apartava da tenda. Agora minha pergunta era por conta de Moisés? Não, porque ele sabia que existia algo mais poderoso. Existia algo mais poderoso, que era adentrar ao lugar santíssimo. Sabe, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa: existe um lugar mais poderoso do que esse. Existe um lugar mais poderoso do que o átrio. Existe um lugar mais poderoso do que o lugar santíssimo. E esse lugar se chama Santo dos Santos. Existe muita gente no arraial, existe muita gente no átrio, mas eu quero te convidar, porque não existe mais. Jesus rasgou o véu. Jesus removeu o véu, e por meio de uma revelação, nós podemos ir ao lugar mais santo, e esse lugar pertence a nós. Agora eu quero animar mais você ainda. Esse lugar não existe mais, amém? Esse lugar não existe mais, isso é sombra, isso é espelho daquilo que Deus queria para nós, e daquilo que Deus fez de nós. Agora, a minha pergunta é: quem é o tabernáculo hoje? Diga assim: sou eu. Não existe. Deus, sabe o que foi que Jesus fez? Sabe qual era o plano de Deus? Fazer de mim, de você, a sua santa habitação. Nós somos a santa habitação de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus agora. Josué era apaixonado pela presença mesmo sem conhecer, e nós temos a oportunidade hoje de adentrar o lugar mais santo, mas nós não somos movidos por paixão, nós não somos movidos por amor a Deus, nós não somos movidos por paixão a Deus. E eu quero começar a aguçar a sua fé. Eu quero começar a despertar um desejo no seu coração, de sair desse lugar, de sair de fora do arraial e falar assim: Jesus, tem um lugar de intimidade que pertence a mim, tem um lugar na sua presença que pertence a mim, tem um lugar mais profundo que pertence a mim. Sabe, nós precisamos parar de ir ao lugar e agora se tornar o lugar. Se torne o lugar. Comece a adornar a casa. Comece a limpar algumas coisas. Comece a abrir mão daquilo que te separava. Comece a abrir mão da lepra. Comece a abrir mão da impureza. Comece a abrir mão de algumas coisas, para que você se torne a igreja gloriosa, a qual Deus tem pleno prazer em habitar. Eu não quero falar sobre isso, mas existe uma grande diferença de renúncia para sacrifício. E a gente às vezes quer deixar um pecado e fala: Deus, eu vou sacrificar o meu pecado. Mas se você for olhar para a antiga aliança, todo sacrifício era de coisas, diga comigo, boas. Deus aceitava um sacrifício imperfeito? Deus aceitava um sacrifício impuro? Deus aceitava um novilho com a perna quebrada? Não, porque o sacrifício precisava ser perfeito. E eu vou pegar um pouco pesado com você agora. Mas por que nós queremos sacrificar aquilo que é ruim para Deus? Por que a gente acha que abrir mão do pecado é sacrifício? Abrir mão do pecado é renúncia. Sabe o que é sacrifício? Você deixar o seu comodismo. Sabe o que é sacrifício? Você abrir mão daquilo que é bom para amar o coração de Deus. Saia do conforto. Abra mão da zona de conforto e diga: Deus, o meu melhor é esse. Qual foi a última vez que você acordou de madrugada para orar? Só um exemplo. Qual foi a última vez que você fez um voto com Deus? Que você se absteu de algum alimento? Sabe qual é a síndrome desse tempo? Eu sou doente. Diga: está repreendido. Toda vez que passa um jejum, o que acontece? Não posso, eu estou doente. Não posso, eu tenho problema de estômago. Não posso, eu tenho aquilo.
Repreenda no nome de Jesus que você não tem, amém? Faça por fé. Se passou mal, minha líder, passei mal, agora eu vou parar. Mas pelo menos tenta no nome de Jesus. Tenta, viva uma vida por fé. Eu não estou mandando você ser negligente, amém? Eu tenho tolerância à lactose, não, amém? Me entenda no nome de Jesus, para não sair daqui daqui a pouco passando mal, comendo tudo. Vou agir por fé. Seja responsável. Como estão me entendendo? Amém? Então, eu quero que você abra mão da sua zona de conforto, porque Josué poderia estar muito bem na sua tenda, ele poderia estar muito bem na sua casa, mas não, ele estava na porta, ele estava ao redor, ele estava desejando algo muito mais profundo, ele estava desejando aquilo que Moisés estava vivendo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você quer viver nesse nível raso ainda? Ou você quer desejar aquilo que, sabe, o pastor Raimundo Nato está vivendo? Ou você quer desejar aquilo que algumas pessoas estão vivendo em Deus? Ou aquilo que os discípulos viveram? Ou aquilo que Jesus viveu? Suba de nível. Tenha paixão por Jesus. Tenha paixão por Jesus. Tá muito clichê, fome, sede. Eu tenho até uma marca de algumas camisas. Inclusive a Bianca está com um ali, fica de pé, fazer aqui a divulgação. Ano que vem sai. Mas, meu amigo, eu não posso só estampar no meu peito algo que eu não estou vivendo. Eu preciso começar a viver. Ter paixão por Jesus não é cair no final do culto. Ter paixão por Jesus não é se mover em eventos. Ter paixão por Jesus é você ser doutrinado na oração, no partir do pão, na comunhão com Deus, na leitura da palavra. Ter paixão por Jesus é você ir além daquilo que é a estrutura, é você ir além dos cultos e das programações. Isso aqui é só, sabe, o legião do final de semana, ou do início de mês, porque diz que é caro, né? É um complemento, porque no dia a dia você come arroz com feijão, meu amigo. Sim ou não? No dia a dia arroz com feijão e carne, no dia a dia arroz com feijão. E a gente quer viver disso. Lanche não sustenta. Não sustenta. A pizza lá da pizzaria Crush não sustenta. Não sustenta. O que eu quero que você entenda, que nós precisamos ser apaixonados pela presença de Deus. Porque somente um relacionamento profundo com Deus pode nos sustentar a viver uma vida verdadeira na presença de Deus. Somente um relacionamento profundo pode nos sustentar a viver algo profundo em Deus. Somente uma vida diante do Senhor pode nos sustentar a vivermos uma vida no sobrenatural de Deus. E pode dizer amém? Viver na presença não é um sentimento, é uma decisão. Sim ou não? Eu sou casado com a Bianca, já tem 8 anos. É 8, né? É 8 anos. 8 anos casado com a Bianca. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa aqui. É uma decisão todos os dias estar junto. Amo demais. Amém? 7, né? De casado e 9 já tem junto, né? Diz que eu vou apanhar depois. Brincadeira, viu? Então, nós precisamos entender que é uma decisão. Não é um sentimento apenas. Não é aquela moça ou aquele rapaz apaixonado que todos os dias de manhã manda um WhatsApp em vez de falar com Jesus primeiro. Fala, Deus. Antes de dormir, vou mandar mensagem pro meu amor. Vou falar igual um tio meu fala: amor só de pai, amor só de mãe. Mas, meu amigo, eu quero que você ame a Jesus independente de qualquer coisa. Eu quero que você mergulhe em Jesus independente de qualquer coisa. Eu quero que você valorize Jesus independente de qualquer coisa. Cristo é em primeiro lugar. Amém? Cristo é o centro. Jesus precisa ser o centro das nossas vidas no nome de Jesus. Gênesis capítulo 17, verso 1. Solta aí para nós no telão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Na minha versão diz: ande na presença. Amém? Na minha versão, King James diz: ande na presença. Ande na presença de Deus.
Valorize o sacrifício vicário de Cristo. Eu quero lhe dar alguns passos práticos de como viver na presença, de como andar na presença. E eu quero que você anote o primeiro. O primeiro é confiança. 3 princípios para andar na presença, para viver na presença. O primeiro é confiança. Oséias capítulo 6, solta para mim. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Quem pode dizer amém? Conheçamos o Senhor e nos esforcemos para conhecê-lo. Por quê? Porque não basta somente conhecer o Senhor, mas eu preciso permanecer em conhecê-lo. Eu preciso prosseguir em conhecê-lo. E quando eu conheço, o que é que acontece? Eu ganho a confiança. Para entrar assim na presença de Deus, não basta apenas receber um toque de Deus. Não basta apenas receber uma visitação de Deus. Eu preciso permanecer conhecendo o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, ganhar a sua confiança e permanecer na presença. Eu conheci a minha esposa, permaneço conhecendo e estou na presença, e hoje ela tem minha confiança, eu tenho a confiança dela. Confiança é tudo em um relacionamento. Se você quer permanecer na presença, eu quero te incentivar a conhecer o Senhor, a se relacionar com o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Lembra? Viver na presença não é receber apenas um toque de Deus, é andar com Deus. Viver na presença não é apenas você ser movido por um sentimento, é você ser movido por uma decisão de permanecer com Ele independente de qualquer coisa. A adversidade não pode me separar. A adversidade, as leves e momentâneas tribulações não podem me parar. Eu preciso permanecer, eu preciso confiar em Deus, eu preciso romper em fé. Lembrei até de uma música. Eu preciso romper em fé. Amém? Quem pode dizer amém? Vocês estão aí? Eu fico preocupado às vezes com vocês, sabe? Eu saio do culto e fico, meu Deus, o pessoal estava tão calado. Ou foi ruim demais, ou eu peguei pesado demais. Mas minha esposa disse que eu não pego pesado não, que eu pego levinho. É verdade. Então, no nome de Jesus, nós precisamos conhecer o Senhor. Diga amém. Você precisa conhecer o Senhor para que você, gere confiança nesse relacionamento. Eu não sei você, mas de vez em quando eu estou no meu carro, eu falo, Espírito Santo, senta aqui do meu lado quando eu estou sozinho. E eu começo a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, isso e aquilo, sabe? E eu começo a me cobrar muito, porque eu me cobro muito. Eu falo, Jesus, eu quero viver algo além disso. Além da mesmice, além da célula, além do culto, além, das programações. Sabe por quê? Porque um homem natural vai fazer essas coisas, mas o homem sobrenatural vive além delas. Sabe o que me firma nesse lugar? Não é o ministério, não é o encargo, não é, a liderança da Aliança Team. O que me firma nesse lugar se chama a presença de Deus. O meu relacionamento com Jesus é o que me firma. Eu tenho uma revelação de Deus todos os dias na minha vida, e essa revelação me motiva a permanecer na presença, a ser apaixonado pela presença. Segundo passo, arrependimento profundo. Solta aí. Arrependimento genuíno. Apocalipse capítulo 2, verso 5, eu amo esse texto. Solta para nós. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Essa igreja aqui de Apocalipse, eles faziam tudo, mas não tinham amor, não se arrependiam. É a igreja de Éfeso, né? Né, Bianca? É a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso. E nós carecemos de arrependimento. Nós carecemos de arrependimento, e esse arrependimento ele vem com posicionamento. Amém? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos voltar às obras do primeiro amor. Nós precisamos dizer, Jesus, está muito chato algumas coisas, eu quero fazer algo diferente. Eu quero viver algo diferente, eu quero me mover em outra atmosfera.
Eu não sei se você já parou e falou assim, sabe, tá tudo estranho, tá tudo normal, eu estou muito acomodado. Alguém já parou assim e falou assim, eu preciso mudar, eu preciso acordar, hoje eu vou correr, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou ler minha Bíblia, hoje, amém? Ou foi só eu que dá essa loucura assim em mim de vez em quando? Eu preciso ser alguém melhor. Nós precisamos ser alguém melhor. Você precisa ser alguém melhor. Jesus acreditou em você. Jesus acredita em você. E as palavras de Jesus, elas nos motivam a viver algo além daquilo que nós estamos vivendo agora. Arrependimento, arrependa-se. Arrependa-se e se posicione para o novo de Deus, para que você nunca deixe a presença de Deus. Salmo 51, 17 diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Quer se chegar a Deus? Quer se chegar a Deus? Arrependa-se. Quebrante o seu coração. Você nunca fez birra para o pai, né? Ou para a mãe. Me dá isso, me dá aquilo, faz biquinho. Amém? Chega todo contrito. Chega manso. Se achega ao coração de Deus, meu amigo. É tempo de se relacionar. E pararmos de ser servos e começarmos a ser filho. Amém? Lembrei de algo, não tem nada a ver com a mensagem. Um dia eu fiquei muito incomodado a respeito de uma situação. E a gente sabe que hoje se tornou natural alguém se levantar e dizer: eu sou o pai espiritual de fulano, eu sou o pai espiritual de ciclano, eu sou o líder de Beltrano, eu faço isso e aquilo. E Deus me incomodou tanto. E Deus me disse que existem muitas pessoas querendo ser pais espirituais, mas nunca foram filhos. Existem muitas pessoas querendo ser líderes, discipuladores, mas nunca foram discípulos. O problema não está em ter o encargo, ou liderar alguém. O problema está em você ser alguém em Jesus, em você ter a presença de Jesus. Porque tem muita gente querendo fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Tem muita gente querendo discipular, aconselhar, mentorear, mas nunca foi mentoreado, pastoreado por Jesus. Amém? Arrependimento. 2 Crônicas 7,14. Tem como colocar para nós aí? 2 Crônicas 7,14. Um texto clássico. Gosto muito também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu preciso o quê? Me humilhar. Eu preciso orar. Eu preciso buscar a face do Senhor, se converter dos meus maus caminhos. Eu preciso me arrepender. Amém? A gente está tão natural que a gente fala assim: oh Deus, o Senhor perdoa. Oh Deus, está perdoado. Mas a gente nunca entra na presença de Deus e fala assim: Jesus, me perdoa. Você já fez essa oração? Porque geralmente a nossa oração é: Senhor, e o meu pecado? Senhor, e a minha vida? O Senhor, me dá aquilo, me dá o namorado, me dá o iPhone, me dá... Mas a gente nunca ora: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu não li a Bíblia. Me perdoa pelas vezes que eu não orei. Me perdoa pelas vezes que eu não falei contigo. Eu sempre faço essa oração. Porque nós precisamos ter zelo pela presença. Nós precisamos ter zelo pelo tabernáculo que somos nós mesmos. Deus precisa adornar. Deus precisa nos limpar. Quem pode dizer amém? Valorize a presença nesse tempo no nome de Jesus. Seja apaixonado pela presença no nome de Jesus. Seja apaixonado por Jesus. E o terceiro ponto é oração. Amém? Uma oração não somente como disciplina, mas com paixão e fervor. Amém? Nós precisamos nos disciplinar em orar, sim ou não? Se discipline em orar, mas também seja apaixonado por orar.
eu oro muito em línguas. E essa oração, ela edifica. Amém? Eu oro muito em línguas, uma hora ou outra eu estou ali orando em línguas, mas não é brincadeira não, viu, irmãos? Eu estou dirigindo, eu estou orando, e pode estar quem estiver perto de mim, eu oro. É um costume meu, é um hábito meu, orar em línguas. E eu oro constantemente porque eu entendo que eu preciso ser edificado. A disciplina, ela é necessária. A paixão, ela é um combustível, amém? Você se disciplina, mas você é apaixonado para que essa paixão, ela empodere você, para que você cresça nisso. Porque Deus é espírito, amém? E nós precisamos adorar a Deus, falar com Deus em espírito. João capítulo 4, verso 23, Deus está levantando verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nós precisamos nos comunicar com Deus em oração. Se você for lá para Atos capítulo 2, verso 1 em diante, você vai ver que a igreja de Atos, eles faziam o quê? Oravam. Eles oravam sem cessar, sem cessar. E o que aconteceu? Pentecostes. O Espírito de Deus desceu. E aconteceu algo sobrenatural naquele lugar. Você quer que algo aconteça na sua vida? Eu quero te dizer uma coisa, ore. Porque sem oração, você não experimentará do mover de Deus. Sem oração, você não experimentará daquilo que Deus tem para fazer a respeito da sua presença. Quem pode dizer amém? Não orar para Deus, mas orar com Deus. Não orar para Deus, mas orar com Deus. Amém? Convide o Senhor. Ore com o Senhor, se relacione com o Senhor. É tão gostoso o relacionamento. E quando você for casado, você vai entender o que eu estou falando. Mas é tão bom se relacionar, porque a minha esposa é a pessoa que mais me ajuda. Eu converso com ela, ela conversa comigo. Mas ela mais me escuta do que eu escuto ela. E eu sempre falo que o homem que é casado, ele é privilegiado. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo como conselheiro e tem a esposa. O solteiro também é, se ele obedece pai e mãe. Se ele não obedece, está fora do princípio. E se ele não obedece o pai, obedece o Espírito Santo, né? Mas nós que somos casados temos 2 conselheiros. Amém? Então, no nome de Jesus, oração. Solta para mim no telão Judas capítulo 1, verso 20. Judas capítulo 1, verso 20. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então eu preciso orar no Espírito, eu preciso permanecer no Espírito. E sempre digo isso, o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque ele está vivendo em prol da carne, em prol da sua vontade, e não em prol da vontade de Deus. É tempo de se curvar em oração, é tempo de se mover em oração, e em se mover em paixão por Jesus, que essa paixão consuma você, que o zelo de Deus consuma você, que, sabe, o amor de Deus constranja você. Efésios capítulo 6, verso 18, a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, orarmos pelos santos, amém, em súplicas. Então, seja singular no nome de Jesus. Ore por você também. Ore pela sua família, pelos seus pastores. Porque essa oração vai fazer com que você permaneça na presença. E eu acredito muito no poder da oração. Muito no poder da oração. Mas quando se diz respeito a trazer alguém, a evangelizar alguém, nós precisamos entender que nós somos a resposta da nossa oração. Deus, traz a fulana, mas eu nunca fiz um convite para ela vir à igreja. Amém? Ore, Deus convence e você convida para ele vir à igreja. Aleluia. Então, no nome de Jesus, esses 3 princípios, depois a gente acrescenta mais. Esses 3 princípios para que você viva na presença de Deus. Confiança, arrependimento genuíno e oração. Amém? Então, cresça nisso nesse tempo no nome de Jesus.
Deus, Ele quer mudar algumas coisas em nós. Deus quer aumentar a nossa paixão por Ele, aumentar a nossa paixão pelo Cordeiro, aumentar a nossa devoção. E eu quero te convidar no nome de Jesus a entender de que existe algo poderoso para que eu e você possamos viver nesse tempo. Não saia da presença, valorize a presença, cresça na presença de Deus no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Eu quero encerrar lhe fazendo uma pergunta. Quanto vale a presença de Deus para você? Para você que está nos assistindo em casa, quanto vale a presença de Deus para você? Será se ela vale muito? Será se ela é importante? Será se ela é preciosa? Nós não podemos apenas sentir Deus. Nós precisamos começar a andar com Jesus nesse tempo. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé no nome de Jesus.